Boa noite, bem-vindos à Flip. É uma alegria muito grande ter aqui, mais uma vez, estar nesse lugar, nessa festa, que é uma festa nossa há tanto tempo. Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que o Mauro falou, a respeito do Mário de Andrade, nem ao que os autores que estão aqui têm a nos falar sobre ele. O Mário é uma figura enorme, uma figura que é uma esfinge, e que a gente procurou não decifrar, mas conviver amorosamente com ele durante esse ano todo, porque ele ensinou a gente que a vida intelectual tem muito de vida afetiva, ela é algo que também diz respeito à emoção, e foi o que ele nos fez ao mostrar o Brasil para a gente da maneira como mostrou. E a gente procura devolver essa lição dele ao fazer essa flip para ele e para Paraty, como são todas as flips. Eu estava hoje à tarde pensando um pouco sobre quem a gente tem reunido nessa programação. É um arco de autores muito amplo, vai de figuras que a gente já, aquela formulação que o Ibrahim Suede usava de não convide para o mesmo jantar, fulano e beltrano, acho que a gente tem aqui pessoas que a gente não veria na mesma mesa, na mesma festa. E isso é uma coisa boa, porque isso nos traz uma vida intelectual na qual a convivência é a lição maior, na qual a discordância amigável é um valor enorme, do qual a gente tem se esquecido no Brasil nos últimos tempos. Então, é isso. Eu notei que entre os autores da Flip esse ano, nada menos do que 3 livros trazem a palavra amor no título. Talvez não seja por acaso. A ideia foi mesmo essa, foi juntar com amor todos os nossos interesses intelectuais, todas as nossas ideias fortes do nosso país e do nosso tempo. Então, muito obrigado. Eu gostaria também de falar com vocês sobre esse pequeno vídeo que a gente assistiu agora há pouco, que a gente chama de Pílulas. São vídeos que a gente realizou em parceria com o Arte 1 e que permitiram que a gente conversasse com vários intelectuais brasileiros e perguntasse sobre o Mário e trouxesse ainda mais gente para dentro dessa festa. Nesse mesmo espírito de fazer uma homenagem que fosse consistente, uma homenagem preparada, uma homenagem meditada, a gente realizou, em parceria com o Sesc de São Paulo, a partir do Museu do Território de Paraty, do qual eu também sou curador, do qual o Mauro Munhoz é o criador, nós procuramos fazer um trabalho para interpelar a obra do Mário. Nós chamamos mais de 30 intelectuais do Brasil todo e a gente esquadrinhou a obra dele, perguntou tudo o que tinha de perguntar, para que a gente chegasse aqui em Paraty com uma discussão madura. Isso foi muito importante para a gente. É isso, não tenho muito mais a dizer. Nós também estamos realizando agora, vocês vão ver nos intervalos das mesas, a partir de amanhã, depoimentos que o Museu do Território está realizando com a população de Paraty, né? A gente nunca quis ser uma festa que pousasse aqui por 5 dias e depois fosse embora. A nossa raiz é Paraty, a Flip é realizada por paratienses e, em última análise, para os paratienses. E por isso a gente está colhendo os depoimentos dos paratienses da velha guarda, dos comerciantes, dos agitadores culturais da cidade, como o Zé Kleber, que é homenageado na mesa Zé Kleber. Mas são as pessoas que detêm os saberes, que detêm as memórias do momento em que Paraty ainda não era o que a gente conhece. Então, esses vídeos vão passar nos intervalos das mesas, eu convido vocês a assistir. No mais, temos agora 43 autores pela frente, nós substituímos hoje o Roberto Saviano, que não pôde vir, virão 2 grandes jornalistas que atuam na linha de frente do combate a essa guerra do narcotráfico que está acontecendo no México, mas que diz respeito a todos nós. São eles o Ion Grillo, que é um britânico que mora no México e tem um livro chamado El Narco, que é muito importante, descreve muito essa briga dos cartéis ali. E também é o Diego Osorne, que é um grande jornalista mexicano, premiado, com vários livros, também trata do mesmo assunto.
o Brasil precisa ficar de olho nesse tema. Era por isso que o Saviano vinha para cá e é por isso que a gente espera devolver ao Saviano e ao público que esperava vê-lo uma discussão de altíssimo nível, como todas serão aqui na Flip. Então, eu vou convidar os nossos autores agora. Por favor, Eduardo Jardim, que é o autor da primeira biografia de Mário de Andrade. Chamo Eliane Roberto Moraes e Beatriz Sarlo. Bom, eu deixo vocês na mão dos autores. Eu queria fazer um último agradecimento à família do Mário de Andrade, na pessoa do senhor Carlos Camargo, que nos recebeu de portas abertas, nos participou dessa homenagem de maneira generosa. Muito obrigado e boa Flip a todos nós. Então, vai começar a Beatriz falando, depois Eliane e Eduardo. Muito obrigado. Bueno, buenas noches. Es muy lindo ver este auditorio tan enorme. Siempre me asombró el fenómeno de la Flippy. No es la primera vez que vengo, es la segunda. La primera vez me asombró, pero debo reconocer que mi impresión hoy es que es 10 veces más grande que la primera vez, que fue hace 8 años o 9. O sea que no sé qué podría encontrarme si improbablemente volviera acá dentro de 10 años, o la mire desde lejos, desde arriba, dentro de 10 años, y vea que está prácticamente ocupando toda la costa atlántica brasilera, una feria literaria y una feria de autor como es la Flippy. Así que estoy verdaderamente muy agradecida en estar nuevamente acá y nuevamente en función de comparatista. La vez anterior que estuve, mi compañero de diálogo era Roberto Schwartz y él habló sobre Machado de Asís y supongo que yo debo haber hablado de por qué no había un Machado de Asís en la Argentina y por qué había uno en Brasil. Y esta noche la propuesta fue sobre Mario de Andrade. Mario tiene una frase que a mí me parece muy hermosa y que se puede aplicar tanto a la Argentina como al Brasil en el momento en que él la pronuncia, que es: allí donde el concepto de patria es casi una quimera. La patria todavía como una entidad que no había terminado de definirse. Y podría decirse que de la generación paulista de la semana del 22 y la generación argentina de la década de 1920, ambas no solamente son muy contemporáneas, cronológicamente son se sobreimprimen, es como si se avisaran que van a sacar un libro. Los libros de Mario están saliendo en el mismo momento en que salen los de Borges y en el mismo momento en que salen los de Oliverio Girondo. Y para Mario, para Borges y para Oliverio Girondo, esa es la década de la iniciación, pero no de una iniciación a tientas, sino de una iniciación en la cual ya se tienen ideas muy definidas sobre cuál va a ser la respuesta a esta casi quimera que era en ese momento la patria, para brasileños por un lado y para argentinos por el otro. De todas maneras, se podría decir que Mario y los argentinos
Borges, Girondo y sus compañeros, son absolutamente diferentes. Mario hace cosas que no hubiera pasado por la cabeza de un escritor argentino de ese momento. Para empezar, sus investigaciones musicales, sus investigaciones de etnografía musical. Ninguno de los escritores argentinos de ese momento se le ocurre que tal cosa, las músicas populares, etcétera, pueden ser un objeto a investigar. El tango puede ser un objeto a escuchar, una música a escuchar. Y como ustedes saben, a Borges no le gustaba mucho el tango, excepto el tango muy primitivo, pero el tango cuando empezó a ponerse como una música popular más compleja, a Borges no le gustaba. Pero al margen de eso, ninguna de las músicas argentinas interesó nunca a estos hombres de Buenos Aires de la década del 20. O sea, esa es la primera diferencia fundamental. Ustedes saben que cuando llega Lévi-Strauss a Sao Paulo en 1937 o 38, el primer lugar donde él va a investigar y va a radicarse es en el instituto donde está Mario y reconoce esa actividad de investigación. No era simplemente un escritor que le gustaba salir con un grabador o con una hoja pentagramada al campo para ver cómo cantaban los campesinos o cómo cantaban los diferentes. Esta es la primera diferencia constitutiva. Uno podría decir que Mario tiene como una formación de una solidez científica, llamaríamos hoy, académica, que llamaríamos hoy a eso, además de haber sido pianista, haber dejado el piano por razones que seguramente ustedes ya conocen, etcétera, pero tiene una solidez constitutiva que no tienen los porteños, que no tienen los argentinos de esa década. La segunda son los viajes. Los argentinos viajan a Europa. Los argentinos viajan a París. Borges no viaja a ninguna parte. Ustedes saben que Borges se crió en Europa. Cuando él vuelve a Buenos Aires, muy joven, a comienzos de la década del 20, ya se queda en Buenos Aires por los 30 años siguientes. No viaja a ninguna parte, excepto el Uruguay, donde él tenía primos y donde los argentinos nos sentimos como en una especie de tierra completamente similar, análoga a la nuestra. Entonces, la segunda son los desplazamientos en el territorio nacional de Brasil. Los desplazamientos, la Amazonia, esto hubiera parecido a los porteños de Buenos Aires excursiones extravagantes. Es como si fueran hombres de dos culturas diferentes. Mario yéndose por la Amazonia y estos porteños de Buenos Aires hubieran dicho, pero che, este brasileño está loco, decididamente está loco. Era como si fueran dos culturas diferentes. Y la tercera es el carácter, a ver, para decirlo de la manera más sencilla, no porque no pueda ser comprendido, sino para no tomar una categoría literaria, el carácter de carnavalesco que tiene una zona de la obra de Mario. Se puede hablar de Bakhtin, se puede hablar de todos aquellos que estudiaron el carnaval, pero hay en una zona de Macunaíma, uno dice, acá hay una celebración de la fiesta. Me gusta más esto, celebración de la fiesta, celebración del ritual, macumba. Bueno, capítulo de Macunaíma con macumba, celebración del ritual. Uno podría decir, no sé si se dice de esta manera en portugués, pero sé que tengo un excelente intérprete que está traduciendo en este momento. Uno podría decir los argentinos son más amargos. Sin duda, los porteños de ese momento son más amargos. Si uno tuviera que comparar dos novelas que se plantean el mismo problema en el mismo momento de la década del 20, uno diría, en Brasil, Macunaíma.
En la Argentina, Don Segundo Sombra. Después de hacer esta comparación, si alguien me preguntara ¿y en qué se parecen? Yo diría, radicalmente en nada. En nada de nada. No se parecen en la libertad formal. Don Segundo Sombra es una novela post-realista de un autor sensible que ha leído cierta literatura francesa del momento, pero no se parecen en la libertad formal que tiene Macunaíma. Y sobre todo, y quiero detenerme en este punto porque va directamente a la lengua, sobre todo no se parecen en las regiones, en los espacios que esas novelas crean. No tengo que contarles a ustedes los espacios que crea Macunaíma, de norte a sur, los espacios literarios que entran a la literatura, los espacios literarios que tienen ciertas referencias reales y que entran a la literatura brasileña de ese modo. Antes habían entrado con los cronistas, que Mario conocía perfectamente bien, pero que entran a la literatura de ese modo. Es de norte a sur. Llega hasta Sao Paulo, Macunaíma, le gusta Sao Paulo, le gustan los ascensores, le gusta la luz eléctrica, se vuelve para arriba, va y viene, Pernambuco, las Amazonas, le escribe cartas a las Amazonas. Es el Brasil referente y el Brasil fantástico, digamos, Brasil donde hay Amazonas, etcétera, que están ahí. Don Segundo Sombra, es decir, la novela absolutamente contemporánea a la Macunaíma, transcurre en una extensión de 200 kilómetros por 200 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. No transcurre en la provincia de Buenos Aires, transcurre en una extensión de 200 kilómetros por 200 kilómetros, digamos, como de aquí a San Pablo, digamos así. Esa es la superficie en la cual transcurre Don Segundo Sombra. Es la vida de un criollo, de alguien que es capataz de arreos, es decir, que traslada animales vivos, arreándolos desde una estancia a otra, por el sistema que tenían las estancias argentinas, que es cambiar a los animales de pastura, es decir, comían pastos en un determinado lugar, luego se trasladaban a otro. 200 kilómetros. No toca sino el borde de una ciudad chica. Hablamos recién Sao Paulo, Macunaíma. Don Segundo Sombra no toca sino el borde de una ciudad chica, de una ciudad, bueno, ciudad es demasiado decirlo, de un pueblo que podía tener en ese momento 2.000, 3.000 habitantes. Y ese gaucho, puesto entre comillas, que recorre de esa manera la zona de la provincia de Buenos Aires, no se encuentra con nadie que no sean gauchos o dueños de estancia donde trabajan gauchos. Es una muy buena novela, y cumplió una función de definición de identidad argentina de manera perfecta, si ustedes quieren. Empezó tempranamente a leerse en las escuelas, en los colegios secundarios, y a hacer que ese país que era Argentina, que estaba formado de cualquier otra cosa menos de gauchos, ya casi no había gauchos en la Argentina, había gente que andaba a caballo, pero en la década del 20 gauchos no había. Entonces ese país que estaba formado de cualquier cosa menos de gauchos, y sobre todo estaba formado de muchísimos extranjeros, italianos, sobre todo del sur de Italia, españoles, judíos del sur de Rusia, gente de Asia Menor que venía de Siria y de Líbano, formado por muchísimos extranjeros, encontraran una especie de punto de identidad.
no tengo que decirles a ustedes que es más bien, uno podría decir, el antiproyecto de Mario de Andrade. El antiproyecto de Mario de Andrade, que es tan vasto Macunaíma que termina convertido en la Osa Mayor. Que es tan vasto Macunaíma que después de muerto asciende para convertirse en una constelación. Pero el problema que tenían ambos, estos hombres de la década del 20, el problema que tenían estos dos grupos de hombres y mujeres, en Brasil había más mujeres, en Argentina una sola, el problema que tenían era esencialmente el mismo. En su definición abstracta, digamos, si usted decía, ¿qué problema tiene usted, señor? Y el problema era que soy un tupí que tañe el laúd. Frase también, verso también, como todos ustedes saben, de Mario. El problema que tenía era, en efecto, que definían su carencia y su conflicto del mismo modo. Su carencia y su conflicto, su carencia de una identidad sólidamente constituida y su conflicto. Ahora, después de esa definición abstracta, los elementos que iban al problema eran completamente diferentes. Como ustedes saben, en Brasil, uno de los elementos que iba al problema era la negritud y la esclavitud, como se ha estudiado largamente la crítica literaria y la historia. En la Argentina ese problema no entraba, esa dimensión del problema no existía casi. Primero porque la esclavitud había sido abolida en 1813, o sea, 80 años antes que en Brasil, o 70 años antes que Brasil. Segundo, porque eran pocos los que habían padecido esa injusticia y ese crimen social. Entonces, la definición abstracta del problema es la misma, la definición de los componentes del problema es diferente. Segunda diferencia. Brasil es un país ricamente multicultural. Cuando quiero decir ricamente multicultural, quiero decir que efectivamente conocemos las músicas, conocemos los productos artísticos, conocemos las danzas. No es solamente la costa. Crecientemente, a lo largo de las últimas décadas, se ha ido haciendo el reconocimiento de las zonas que Mario estudió, es decir, que son las zonas amazónicas y las zonas de la mitad del subcontinente brasileño. O sea, la riqueza multicultural de Brasil no es simplemente un reconocimiento ético. En todos los lugares donde hay una diferencia, uno dice hay riqueza multicultural. Bueno, pero ese es el nivel del reconocimiento ético. Después viene cuál es la densidad de esa riqueza multicultural. La Argentina tiene una dimensión más reducida de esa multiculturalidad. Ustedes saben que las únicas palabras que yo reconozco bien en Macunaíma son las que vienen del guaraní. Cuando dice cuñá y cuñataí, yo digo, ¡ay, sí! Acá reconozco, porque en portugués a los que somos hispanohablantes nos resulta muy difícil leerlo. Pero tenemos una sombra, una zona sombreada de exzona guaranítica y luego algunos pueblos originarios en la Patagonia. Después es todo mezcla cultural. Entonces, la riqueza multicultural es mucho menor cuando uno va a definir el problema en concreto, no en términos abstractos, que ambas naciones tenían la cuestión de la creación de una identidad. El otro elemento que yo quisiera mencionar, y no quiero tomar mucho más tiempo del que me ha sido asignado, es que la literatura argentina contemporánea a la de Mario no es inclinada a la fusión de lenguas, a la fusión de dimensiones culturales, a la fusión de tópicos. No está inclinada a la fusión.
Borges dice, tengo que fundar fantasmas para la ciudad de Buenos Aires. No dice ni siquiera para La Pampa. Y a la ciudad de Buenos Aires la pone lindando con La Pampa. La adivinanza del famoso verso de Borges, la manzana sin vereda de enfrente, es que hay un bloc de edificación y enfrente ya no. Ese enfrente es La Pampa. Esa es la zona borgiana por excelencia. Entonces, la fusión es imposible, sería verdaderamente un acto de artificio, si una literatura se funda en ese lugar geográfico literario, tan reducido como el Balbec de Proust, digamos, como ese lugar a la orilla del mar donde transcurre uno de los tomos de Proust. Ahora, hay algo que sí comparte, y con esto ya voy dando por finalizada esta intervención, hay algo que sí comparte esta literatura paulista y la semana del 22 de San Pablo con un escritor argentino que es Oliverio Girondo, que es una cierta fascinación por la modernidad y la máquina. Cuando de la manera más inesperada aparece un ascensor en Macunaíma y cuando vienen todos los versos de la Pauliceia desvairada, donde hay un canto a esa ciudad, donde hay un canto a la ciudad de Sao Paulo, que es una ciudad maquinística, tecnológica, moderna en ese momento, y seguramente mucho más moderna que Buenos Aires en ese momento, lo que uno escucha y lo que uno sí podría poner en correlación son los poemas de Girondo. Y les digo un solo verso de Girondo para terminar con algo lindo. Girondo dice: el ruido de las cañerías y las canillas de noche son los únicos grillos que le quedan bien a mi ciudad. Es decir, se fueron los grillos del campo, se ausentaron los grillos del campo y los sonidos de la naturaleza, y en Buenos Aires está sí el ascensor de Sao Paulo, es decir, el sistema de transporte de aguas que de noche hace un ruido y son los únicos grillos que le van bien a la ciudad. En este punto uno podría decir, la modernidad de Mario y la modernidad de Girondo se toman la mano. Bueno, podría dar otras diferencias, pero creo que ya me he pasado de mi tiempo y viene mi compañera. Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Quero agradecer ao Paulo Werneck por esse convite tão simpático, pela oportunidade de poder falar de Mário de Andrade e também de partilhar essa mesa com a Beatriz e com o Eduardo. Nós vamos, então, falar um pouquinho de erótica, porque a obra de Mário de Andrade comporta uma erótica, e é uma erótica tão inesperada quanto intensa. Intensa, com certeza. Inesperada, eu acho que se a gente pensa um pouquinho, basta a gente lembrar de Macunaíma, não é? Com aquela coisa de querer brincar o tempo todo, não é? Das brincadeiras de Macunaíma, para a gente já matizar esse inesperado.
E ainda, se a gente vai lembrar da Fraulein, de Amar Verbo Intransitivo, se a gente se lembrar dos poemas de Mário no Gran Cão, no Livro Azul e tantos outros, ou se a gente fizer referência a um livro como Namoros com a Medicina, enfim, quando a gente vai rastreando a obra de Mário, a gente percebe ali um autor que tem uma atenção àquilo que é a matéria erótica, ao sexo, à sensualidade, que talvez a gente deva dizer mais assim de uma erótica dispersa em toda a obra, mas realmente muito intensa. E essa intensidade, ela já está naquela pesquisa genial que Mário vai fazer no nosso folclore, onde ele coleta assim, um material muito grande, muito significativo, que é da ordem do erotismo. Que o Mário gostava de dizer que no Brasil a gente tinha uma pornografia desorganizada, não é? Quer dizer, alguma coisa que estava dispersa na cultura popular, nas literaturas religiosas e rapsódicas, que estava disperso ali no Bumba Meu Boi, nas modinhas, nas quadrinhas, e ele recolheu um material que é um verdadeiro tesouro, e que, se ele não tivesse recolhido, a gente não teria acesso hoje. Então, um trabalho extraordinário. Eu vou citar para vocês aqui 2 quadrinhas, assim, que são lindas, são encantadoras, para dar um mini exemplo daquilo que o Mário guardou para nós. Uma quadrinha, ela está entre as melodias do boi, não é? Quer dizer, ele elenca ali junto com aquele trabalho fabuloso de levantamento das melodias do boi, e ela diz o seguinte: esta noite eu tive um sonho muito atrevido. Apalpei na minha cama a forma do teu vestido. Então, vocês vejam que encanto é isso, não é? Como é que esse eu lírico que está fazendo esse desenho tão erótico na nossa frente, como é que ele já tem uma atenção àquilo que é da ordem da estética? Porque o que vai dar efetivamente forma ao sonho, não é? É a arte. E isso já está aqui na nossa quadrinha, não é? Ele vai... a nossa persona lírica aqui, ele podia, no sonho, porque no sonho a gente pode tudo, ele podia apalpar o corpo da moça, ele podia apalpar, se a gente quisesse, até a coisa em si. Mas não, ele apalpa a forma do vestido. Então, aí, a gente tem essa tensão, uma tensão a Eros, que ela é muito típica. Depois eu quero falar um pouquinho disso, da própria erótica do Mário. Agora, o sonho aqui em questão é um sonho atrevido. Então, nós estamos aqui no domínio do proibido, nós estamos no domínio do erotismo. Então, essa quadrinha, ela coloca para a gente a questão fundamental, que é da erótica literária e também de Mário, que é: que forma dar ao proibido? Que forma dar àquilo que é o escondido? E a gente poderia derivar e pensar: que forma dar ao desejo? Avançando um pouco, uma outra quadrinha, também encantadora, que está em Namoros com a Medicina, que é outro livro notável, diz o seguinte: Maria atravessou o regato, molhou a barra do vestido, na água deixou o retrato de tudo que estava escondido. Não é? Então, aqui, assim, a segunda quadrinha avança um pouco a questão, não é? Quer dizer, voltamos ao vestido que está ali, o vestido ali é molhado, não é? Quer dizer, tem algo que é maculado pelas águas, que são águas de Eros, mas a gente entra em contato com esta matéria escondida, com o outro rosto de Maria, com o rosto oculto, com o rosto clandestino. E é deste outro rosto que aparece um retrato.
Então, vejam a sutileza, é o retrato daquilo que não se vê. É o retrato daquilo que o sujeito que está olhando para Maria não vê, mas ele imagina. Então, nós temos imediatamente a imaginação concorrendo, porque a erótica literária, a matéria da erótica literária é a imaginação, é aquilo que se imagina, né? Então, este retrato, ele não é apenas um reflexo da passagem da moça, daquilo que está no recôndito ali do seu corpo, mas ele é um retrato daquilo que é imaginado. Não é? Então, é a imaginação que dá a matéria para o retrato de tudo que estava escondido. E é essa imaginação que vai estar em operação, em ebulição, na própria obra de Mário de Andrade. E aí eu queria imediatamente lembrar o Macunaíma, porque o Macunaíma é um livro, não é? Uma rapsódia, um romance, que está o tempo todo jogando com o proibido, com o que se fala, o que não se fala, com aquilo que se pode falar, aquilo que não se pode falar. Essa matéria está o tempo todo circulando em Macunaíma, não é? Então, há ali um jogo entre o que é proibido e o que é representado, há um jogo entre o que é falado e o que é calado. Essa tensão Macunaíma resolve, assim, literariamente, de uma forma genial, não é? Eu diria assim, que em Macunaíma, o calado é vencido pela artimanha da palavra, e que isso marca a erótica de Mário de Andrade. Eu vou, então, me permitir citar para vocês um pedacinho do Macunaíma, o capítulo 10, e a citação que eu vou fazer, na verdade, ela não é o texto corrente, mas ela é toda com palavras do Mário de Andrade, em que eu tive que fazer uns cortezinhos para respeitar o tempo. O capítulo 10 em Macunaíma é aquele momento em que Macunaíma fica totalmente impossibilitado de recuperar a Muiraquitã, então ele tem que passar o tempo. Então, para passar o tempo, ele vai se aperfeiçoar nas duas línguas da terra, o português escrito e o brasileiro falado. Então, ele está assim, preocupado com essa questão. Um dia está passeando e ele encontra uma cunhatã que está com um cesto carregadinho de rosas, e ela vai lá, tira uma das flores e coloca na lapela de Macunaíma. E agora eu estou citando Mário. Macunaíma fica muito contrariado porque não sabia como era o nome daquele buraco da máquina-roupa onde a cunhatã enfiara a flor. E o buraco chamava botoeira. Escarafunchou a memória, mas nunca não ouvira mesmo o nome daquele buraco. Quis chamar aquilo de buraco. Porém, viu logo que confundia com outros buracos deste mundo e ficou com vergonha da cunhatã. Já orifício era a palavra que a gente escrevia, mas, porém, nunca ninguém não falava orifício, não. Não havia meios mesmo de descobrir o nome daquilo. Então, voltou, pagou para a moça e falou de venta inchada. Nunca mais me bote flor neste puíto, dona. Macunaíma era desbocado de uma vez. Falar uma bocagem muito porca, muito. A cunhatã não sabia que puíto era palavra feia e ficou se rindo, achando graça da palavra. Puíto, ela dizia, e repetia gozado, puíto, puíto. Imaginou que era moda. Então se pôs falando para toda a gente se queriam que ela botasse rosa no puíto deles. Uns quiseram, outros não quiseram, as outras cunhatãs escutaram a palavra, a empregaram e puíto pegou.
Ninguém mais não falava em boutonnière, por exemplo. Só Puito se escutava. E aqui estou fechando a citação do Mário, não é? Bom, como vocês viram, o tema central aqui é preencher o buraco, ou preencher um buraco, ou preencher vários buracos, não é? Também dar conta, tomar consciência do buraco, elaborar o buraco. Ao mote inicial, que é enfiar a flor na lapela, vem-se acrescentar vários outros que têm forte poder sugestivo, e nós, então, conforme acompanhamos, a passagem é bem mais longa do que aquilo que eu pude resumir, e a gente vai acompanhando a tentativa do personagem no sentido de ir preenchendo esses buracos. O primeiro buraco, obviamente, é o buraco linguístico, não é? Quer dizer, a Cunhatã bota ali a flor, ele quer saber como é que chama aquilo, e aparece a primeira palavra, que é botoeira. Mas botoeira não dá para o macunaíma, é uma palavra que não é uma palavra falada, é uma palavra que é transplantada de uma outra língua, né? Vocês viram que mais para frente vai aparecer o boutonnière, né? Então não dá para o macunaíma falar. Depois ele pensa na própria palavra buraco. Mas buraco é o seguinte, né? Dali que a Cunhatã vai pensar outra coisa, buraco é uma palavra complicada, ele fica meio com vergonha, resolve não usar. Orifício é palavra escrita, também não dá pé, né? Usar ali orifício e tal também não dá pé. Ou seja, o dilema do macunaíma, vamos lembrar, é que ele estava se aperfeiçoando no português falado e no brasileiro escrito. Então, a questão do macunaíma dizia respeito ao que se fala e ao que não se fala. Ou podemos ampliar também, porque a passagem nos permite, a questão do macunaíma diz respeito ao que se pode falar e ao que não se pode falar. Claro que nessa trajetória há uma palavra que fica reprimida e que ela não é dita. Aliás, o Mário de Andrade adorava o termo sequestrado. Ele não usava nem reprimido nem recalcado. Ele gosta, não é? Que é genial. Não é? Ele diz, há uma palavra que fica sequestrada. E a própria palavra sequestro é muito constante nesse sentido do reprimido e do recalcado. Portanto, aí uma palavra que não é falada, que ela só aparece sob vários disfarces. Aliás, um dos disfarces da palavra sequestrada é buraco, como todos nós sabemos. Mas a questão é a seguinte, como então falar o proibido, que é o que está já nas quadrinhas, né, do nosso folclore? Macunaíma resolve isso como? Com o puito. Moça, nunca mais me bote flor neste puito. Então, ele resolve dessa forma. Puito também é uma palavra desconhecida, mas acontece que ela não vem de uma língua europeia, como o botoeira, que vem de boutonnière, mas puito é uma palavra indígena. Ela tem origem indígena, ela vem da tradição indígena e ela significa anos. Essa palavra o Mário vai recolher no mesmo livro onde ele recolhe o mito de Macunaíma, não é? no famoso livro do etnólogo alemão Koch Grünberg, ele recolhe essa palavra ali e ela tem em torno de si uma lenda que é extraordinária. A lenda conta como os animais e os homens adquiriram anos. Puito é um personagem que zombava de todos quando ninguém tinha esse órgão e todo mundo era obrigado a comer e a defecar pela boca. Ou seja, puito é uma palavra e é um buraco, antes de tudo, que vem preencher uma falta. Puito é um buraco que vem preencher outro buraco. E puito também é um buraco que funda o nosso outro rosto, o rosto oculto, o rosto clandestino. Então,
O personagem Macunaíma, ele se vale da palavra para preencher aquele buraco da língua que lhe impedia não só de nomear o buraco da lapela, mas também outros buracos bem menos castos que o da lapela. E é dessa volta, é dessa forma, com essa artimanha que ele vai vencer o calado, já que a palavra vai virar, inclusive, moda, não é? Quer dizer, vence mesmo um silêncio, a palavra vira moda, as outras cunhatãs passam a usar a palavra e Puito pegou. E a prova de que Puito pegou é que hoje, Flip 2015, estamos aqui falando do Puito. Ou seja, Mário de Andrade também preenche um buraco, ainda que ele se mantenha o tempo todo no vocabulário da decência, não é? Quer dizer, ou seja, ele não emprega a palavra proibida, não é, que nomearia o buraco mais vergonhoso do corpo. Ele introduz uma nova palavra no corpo da língua. E esse expediente do Mário, ele remete a uma prática literária, que é uma prática literária própria do erotismo literário ocidental, que é o seguinte: substitui-se a palavra proibida por uma infinidade de outras palavras, não é? Quer dizer, a palavra que não pode ser dita, ela acaba sendo substituída por uma abundância de outras palavras que vão sempre evocá-la. Então, uma espécie de um jogo no qual o tiro sai pela culatra, né? Quer dizer, a evocação daquela palavra que não pode ser dita, ela é reiterada indefinidamente, de 1000 formas, e ela acaba tendo um rendimento ainda maior do que a própria palavra tabu. Ou seja, o que se redime é a falta pelo excesso, é um jogo. Esse jogo de substituições, não é, que vai ampliar o desejo proibido indefinidamente, ele marca, a meu ver, a particularidade da literatura erótica praticada pelo Mário de Andrade. Não é? Quer dizer, é uma literatura sugestiva, mas provocante. Ela é decente, mas ela é muito maliciosa. Então, eu vou dar um terceiro exemplo do Mário, agora de um poema, onde isso aparece também de uma forma notável, não é? Quer dizer, tem um engenho ali com a palavra, e aqui não se trata mais apenas do proibido, digamos assim, proibido mais ancestral, que funda a nossa humanidade, mas já entramos num campo de algo que tem a ver com a censura. Porque eu vou citar para vocês só um verso do poema Girassol da Madrugada, que é um poema de 1931, mas só foi publicado em 1940 no Livro Azul. Ele, na verdade, o Girassol da Madrugada é um poema composto de 7 poemas. Eu vou citar uma estrofe do 5º poema. É um poema de grande evocação sensual, é muito bonito. E nessa estrofe, ele diz o seguinte, eu vou ler. Tive 4 amores eternos. O primeiro era uma donzela. O segundo, eclipse. Boi que fala. Cataclisma. O terceiro era a rica senhora. O quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Bom, o verso que me interessa é esse verso que é estranho, não é? Porque tem uma enumeração, tem alguma coisa mais simples, e, de repente, você tem um verso muito hermético, não é? O segundo amor é eclipse, boi que fala, cataclisma. Esse verso, a rigor, ele foi um verso de substituição. Havia um verso original, o Mário mostrou para Bandeira o poema, e Bandeira sugeriu a Mário que substituísse aquele verso que não conhecemos, não é o verso original, que teria forte teor homossexual, não é? E supostamente indicava um amor masculino do Mário, não é? Então, o Bandeira vai sugerir que Mário substitua.
A mudança foi objeto de um extenso colóquio entre os dois. Para Mário chegar nessa solução, foram 3 anos, não é? Como se houvesse ali um pacto entre eles discutem isso, e isso leva 3 anos para ser estabelecido, ou seja, a coisa não é simples, né? E, bom, estamos falando de eclipse, boi que fala, cataclisma. Então, a lira de Eros aqui, ela sai daquele plano da comicidade que a gente vê ali em Macunaíma, e ela comparece na sua face mais grave, porém não menos engenhosa. Só para lembrar para vocês, eclipse, o que é, não é? Eclipse é um astro que é encoberto por um corpo celeste, não é? E que se interpõe entre o astro e a Terra. Mas o eclipse tem uma particularidade quase sempre. Primeiro, é um obscurecimento parcial. E segundo, no eclipse tem alguma coisa do que ficou escondido que aparece. Há algo ali que retorna, né? Na eclipse anular, por exemplo, você tem o Sol, a Lua que se interpõe, mas ali fica um anel luminoso. Portanto, aquilo que ficou escondido, que é o Sol, ele reaparece. O que eu quero dizer é que é uma espécie aí de retorno do reprimido celeste. Quer dizer, há algo que retorna. O que fica oculto insiste em ali estar e a gente acaba vendo, não é? Então, não é? Quer dizer, o que se oculta, porém não se oculta, e chama mais atenção para si ainda. O segundo termo da frase, não é, do verso, é o boi que fala, também que daria muito pano para manga, mas eu só quero lembrar para vocês que boi em Mário remete sempre ao Bumba Meu Boi, ou quase sempre, não é? Porque Mário era apaixonado pelo Bumba Meu Boi, pesquisou muito, trouxe muita coisa, não é? E eu quero lembrar vocês só o seguinte: além da moldura do Bumba Meu Boi, ela articula o boi, a língua e o desejo. Isso é lindo, não é história, né? Além da moldura, conta a história da escrava Caterina, que ela está grávida, ela tem desejo de comer a língua do boi. E esse é o boi mais bonito, mais precioso da fazenda. Bom, o marido dela, o Chico, vai lá, corta a língua do boi, dá para ela comer, o boi morre. E o Chico vai ser preso pelo fazendeiro e aquela coisa toda. Aí aparecem os curandeiros que vão curar o boi e o boi ressuscita. Então, também no boi que fala, a gente pode pensar essa coisa que volta, né? Esse boi que ressuscita, esse boi que retorna, que reaparece e, à sua maneira, fala. E o terceiro termo do verso, sim, ele é autoexplicativo, não é? É o cataclisma, não? O desastre de proporções planetárias, né? Um dilúvio universal, essa coisa muito grande. E aqui, com certeza, o Mário está falando do poder devastador de Eros. Aquele poder devastador de Eros de que a literatura dá imenso testemunho, não é? Basta a gente se lembrar Morte em Veneza, do Thomas Mann, Lolita, de Nabokov, e Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, que é um livro sobre esse poder devastador de Eros, ali, lado a lado com o preconceito, né? Então, o que eu quero dizer é que o verso, que foi, não é, quer dizer, objeto de uma certa censura, ele talvez diga mais até do que dizia no original. Não é? Esse é o engenho. O verso é ele mesmo uma espécie de girassol da madrugada, não? Um sol noturno que ilumina a penumbra, não é? E ele dá um exemplo
muito bom para a gente do que a erótica de Mário, não é? Ela é alusiva e ela é afirmativa. É incrível, não é? Porque tem um engenho poético aí, não é? Ele contorna e ele toca no centro, ele toca na coisa, né? E com isso ele vence o proibido com esse engenho todo da palavra. O verso conecta de várias maneiras, e não é a única obra de Mário, a erótica do escritor Mário com a erótica do homem Mário. E isso nos esclarece por que é que o erotismo se tornou uma faceta muito à sombra da obra de Mário, não é assim, menos tocada, porque eu acredito que, como a homossexualidade de Mário de Andrade foi muito intocada, né? Ela ficou muito escondida, tornou-se uma espécie de tabu, tudo aquilo na própria obra que fala de sexo acabou também ficando um pouco intocado, né? Então, acho que esse verso explica um pouco isso para a gente, né? Quer dizer, essas duas coisas sempre andaram juntas. E, bom, chegou, não é, um momento, não é, tarde já, com certeza, da gente poder liberar em Mário aquilo que é de ordem pessoal, para a gente poder reconhecer a qualidade daquilo que é de ordem estética. Na literatura de Mário, como nós vimos, o calado, o proibido, ele é vencido pelo engenho da palavra. Mas na vida do escritor, obviamente, Eros foi muitas vezes silenciado. Cabe, portanto, a nós hoje dizer aquilo que ficou tanto tempo, não é, proibido de ser dito, não é? E lembrar que o nosso grande modernista, que o nosso escritor, não é, que o escritor da nossa gente, Mário de Andrade, era um homossexual, era gay, e que há resquícios dessa homossexualidade em toda a sua obra, não é? Podemos ler isso, muito embora não possamos falar de uma obra homossexual, de uma obra gay. Ou seja, para finalizar, nós não podemos e não devemos mais nos calar sobre a homossexualidade de Mário. Mas tampouco podemos e devemos reduzir a sua obra à sua sexualidade. Quer dizer, esse é o desafio que nos cabe hoje. E é nesse fio que nós temos hoje que nos equilibrar, sabendo, como nos ensinou Mário, que o buraco é sempre mais embaixo. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Sou eu? Acho que agora é. Eu estava lembrando hoje tanta gente de tantos lugares que veio aqui homenagear Mário de Andrade nessa festa tão bonita. Eu acho que o próprio Mário não imaginaria isso ser possível. Me lembro que estava lembrando uma carta que o Mário de Andrade escreveu para a Bandeira nos anos 20, que ele dizia, ele estava naquele momento combativo, em que ele queria fazer uma gramatiquinha da fala brasileira, em que ele exagerava tudo e o Bandeira ficava irritado. E ele dizia, olha, Manu, eu ficaria satisfeito, contente, se as iniciativas que eu estou tomando agora, no meu tempo, que elas fossem eficazes agora.
eu não estou nem um pouco interessado em ser conhecido em 1985. E a urgência dele, né, de atacar os problemas atuais dele. E a gente está aí um pouco desmentindo o poeta. Eu queria fazer um comentário sobre 3 coisas só em Mário de Andrade. Primeiro, queria falar um pouco sobre esse verso Eu sou 300, esse pedaço de verso, essa parte de verso, Eu sou 300, de um poema que o Mário de Andrade publicou em 1930, num livro com o nome Remate de Males, um nome tão bonito, que era o nome de uma cidadezinha que o Mário de Andrade conheceu lá no Amazonas, na viagem que ele tinha feito em 27. Eu sou 300, eu sou 350. E é claro que essa afirmação remete, logo a gente nota, a essa figura poliédrica que foi o Mário de Andrade. A diversidade, não só a diversidade de gêneros literários que ele explorou, desde a poesia, a ficção, o ensaio, a história da arte, a história da música, não só poliédrico, diverso, por ele ter explorado os gêneros literários todos, até o teatro, a ópera, mas também diversidade de iniciativas do Mário de Andrade. Ele não foi só um escritor, ele foi o líder de um movimento literário, cultural, ele foi um animador cultural, o Bandeira usava essa expressão para ele, né? Ele teve uma experiência impressionante de gestor cultural à frente do Departamento de Cultura em São Paulo, de 35 a final de 37. Então, Eu Sou 300 tem a ver com isso, com diversidade de investidas dele na literatura, mas também muitas outras iniciativas. Eu noto que essa diversidade que está presente no Mário de Andrade, geralmente ela é seguida, ela se resolve num esforço de unificação. E o próprio poema Eu Sou 300 tem um outro verso que diz: Mães, um dia, afinal, me encontrarei comigo. Unificação, mesmo que seja formulada dessa maneira indeterminada. Um dia, afinal, me encontrarei comigo. Acho que essa ideia essa experiência da diversidade, da pluralidade de aspectos que tem na pessoa e na obra, na pessoa do Mário de Andrade, também tem um significado de dispersão e até mesmo de anulação do ego do poeta. Essa dispersão, dissolução, ela aparece muitas vezes de forma muito positiva, como, por exemplo, na busca de uma experiência de deleite, de êxtase. Mário de Andrade falava de uma expressão que ele usa, na busca de uma gostosura nihilizante, que era um estado de apaziguamento. Isso acontecia no erotismo, isso acontecia no prazer estético, isso acontecia certamente no cultivo da preguiça, que aparece em Macunaíma, mas é um tópico que atravessa a obra do Mário de Andrade. Aparece até na nostalgia que ele tem do doente da maleita, né? Naquele estado de prostração do doente da maleita, da malária, que ele tinha encontrado lá no Amazonas, quando ele foi. E essa forma de dispersão, dissolução, no sentido positivo, é o tema de um poema dos mais lindos que o Mário de Andrade escreveu e que ele dedicou ao seu maior amigo, que é Manuel Bandeira, que é o Rito do Irmão Pequeno, em que ele tem uma passagem que ele diz:
Vamos, irmão pequeno, entre palavras e deuses, exercer a preguiça com vagar. Mães, além dessa forma positiva de dispersão, dissolução do ego, existe também na obra, na figura do Mário de Andrade, uma manifestação dessa anulação de si, do seu próprio ego, que tem um sentido de destruição propriamente, que tem um sentido de negação, de uma negação exacerbada. E foi essa experiência de anulação, no sentido negativo, que sustentou a crítica que o próprio Mário de Andrade fez do modernismo, a autocrítica que Mário de Andrade fez do modernismo. Em uma passagem, existem outras, mas na passagem mais conhecida da Conferência de 42, sobre o movimento modernista, porque o Mário de Andrade vê, nesse momento, em 42, na última etapa da sua vida, o modernismo como resultado de uma inflação da figura do indivíduo artista, como um efeito do individualismo moderno que era preciso combater, em nome de uma perspectiva preocupada com o coletivo. E isso exigia, então, a quebra do ego. E já que nesses últimos anos, nesse período em que o Mário de Andrade está fazendo uma autocrítica, uma crítica do modernismo, não só o modernismo brasileiro, mas o próprio projeto moderno, ele está pondo em questão, como esse momento também era um momento de muito sofrimento para ele, e ele entendia que a sede da sua angústia, do seu sofrimento, era o seu ego, era preciso liquidar, quebrar esse ego como uma solução para uma grande angústia. Eu queria sublinhar com isso, com essa observação, que Mário de Andrade não foi só, ele foi certamente o principal formulador do ideário modernista, o seu principal realizador nessa quantidade de realizações que a gente nota, mas também Mário de Andrade foi o primeiro e o principal dos críticos do modernismo. A segunda observação que eu queria fazer tem a ver com o fato de que o Mário de Andrade tentou resumir essa diversidade no que ele chamou da sua bivitalidade, numa dualidade, que ele chama de bivitalidade. Ele se referiu a ele próprio como um desses animais que tem 2 estômagos. E ele imaginava que ele era dotado de uma vida de cima e de uma vida de baixo. A de cima era a inteligência, era a crítica, era moralmente elevada, era sensível aos apelos coletivos. E a de baixo é sensual, instintiva, egoísta. A gente nota que a vida de cima sempre foi o elemento mais forte, mas a vida de baixo não podia ser descartada, porque se fosse descartada, a própria força vital da sua personalidade, das suas obras, dos seus poemas, se perderia. A bivitalidade é só uma das formas de dualidade com que a gente se depara quando está estudando ou está examinando a vida do Mário de Andrade. Ela talvez seja mais impressionante porque ela tem imediatamente uma dimensão existencial. Mas a dualidade, a bivitalidade, dualidade,
marca todos os escritos e iniciativas de Mário de Andrade. Então, na sua primeira teoria poética, lá nos anos 20, no início dos anos 20, aparece a tensão entre inspiração e crítica. Quando, um pouquinho mais para frente, ele vai tratar da questão da brasilidade, aparece a tensão entre o nacional, a afirmação do nacional e o movimento na direção do universal. Ainda quando ele discute a questão do que é o nacional, aparece a tensão entre o elemento erudito e o popular. Mais para frente, nos anos 30, que é um período de radicalização política, aparece a tensão entre o compromisso social e um acentuado individualismo, de que ele nunca abre mão. E na estética final, aparece a tensão entre os elementos materiais e formais da obra de arte. E existe uma outra dualidade que é muito expressiva, que ele menciona nos poemas finais, que é a dualidade dos dois sinais da sua vida, que são, de um lado, o rio Amazonas e, do outro lado, o Tietê. De um lado, o Amazonas é um sinal daquela corrente caudalosa que tudo arrasta. E o Tietê é aquela corrente contrariada. Não só um rio preso, mas é um rio que se dirige para o interior. Ele dá as costas para o Atlântico. E o que eu queria dizer com isso é que todo o vigor da obra do Mário de Andrade resulta dele nunca ter escapado dessas tensões. Dele nunca as ter, para usar a expressão que a Eliane usou, dele nunca ter sequestrado essas tensões, ter recalcado essas questões, essas tensões. Mas ele conviveu com elas. Terceira coisa, e última que eu queria falar sobre o Mário de Andrade, é que, quando a gente considera a vida adulta do Mário de Andrade, ela apresenta duas fases muito distintas. Mais uma dualidade, agora pensada em termos da cronologia da sua vida. E esses dois momentos eu queria descrever. O primeiro é o período que vai, a vida adulta, que eu estou considerando, que vai de 17 até 1937, e a segunda fase, a que vai de 38 até a morte, em 25 de fevereiro de 45. Eu queria considerar essas duas fases a partir de dois retratos feitos de Mário de Andrade por dois amigos. O primeiro retrato foi feito por Alceu Moroso Lima, Tristão de Ataíde, e que corresponde à primeira fase, de 17 a 37, esses 20 anos. E o Alceu descreve o Mário de Andrade assim: era um tipo de índio espadaúdo, uma boca enorme, cheia de dentes, que os caricaturistas aproveitavam com razão como foco central de sua fisionomia. Umas mãos enormes como patas de urso. Uns ombros muito largos, uns óculos muito espessos, um riso muito aberto, uma fala muito caipira, mas nada descansada. Tudo nele respirava irradiação, dinamismo, exuberância, alegria de viver. Estava talhado fisicamente para agitador. E nesse retrato, queria sublinhar essa expressão, o agitador, que o Tristão lembra. E tem o agitador de 1922, o agitador da renovação estética do primeiro tempo do modernismo. Tem o agitador que reorienta o modernismo na solução nacionalista.
tem o agitador que prega, que discute a questão do sentido social da arte, até ocupar a direção do Departamento de Cultura em um projeto que vocês devem conhecer, absolutamente inovador, de 35 a final de 37, que foi muito além das expectativas do grupo que o pôs nesse cargo, porque para esse grupo todo, a questão da reforma cultural, anos 30, a questão da reforma cultural era decisiva na formação do país, mas Mário de Andrade formulou, na sua atuação à frente do Departamento de Cultura, uma proposta muito mais ousada do que a do seu grupo, porque nessa proposta do Mário de Andrade, ele envolvia a incorporação, no âmbito da cultura, da contribuição de segmentos da população, até aquele momento desconsiderados. Esse agitador até 1937. Agora o outro retrato. Rubens Borba de Moraes, um outro amigo de Mário de Andrade, desde os primeiros anos do modernismo. Imagino que isso tenha sido escrito em 42. Ele não data. Ele diz assim, o Rubens Borba: vi pouco meu amigo nessa época. Eu também fui obrigado a mudar-me para o Rio. Mário já tinha voltado para a Rua Lopes Chaves. Vinha raramente a São Paulo. Ele, né? Numa dessas viagens rápidas, encontrei-o na Rua Líbero Badaró. Estava magro, esverdeado, acabado, queixou-se da saúde longamente. Quando o deixei, percebi claramente que Mário estava passando por um processo de autodestruição. Deixara-se invadir pelo grande nojo da vida. Nada mais encontrava como motivo para viver. Tinha ido até o fundo e só encontrara o vazio. Suas moléstias indefinidas eram psicossomáticas, resultado dessa falta de vontade de viver. Não tinha ânimo para reagir, deixou-se morrer. Isso acontece, essa segunda fase acontece em seguida ao afastamento do Mário de Andrade da direção do departamento, que foi motivada pelas mudanças políticas com a instauração do Estado Novo no final de 1937. O grupo a que Mário de Andrade estava ligado é afastado da vida política. Mário de Andrade reage a isso de uma forma muito negativa. Ele tenta uma solução indo para o Rio. Nesse período, ele fica no Rio de meados de 38 até o início de 41, mas é uma experiência que, em geral, não foi feliz. Ele, mais uma vez, ele é professor na Universidade do Distrito Federal, que é também fechada pelo ministro, que é o Capanema. Então, mais uma frustração. Ele tem uma posição subalterna nesse momento junto às autoridades de cultura do Ministério Capanema. Ele vai, depois da universidade, ele vai trabalhar no Instituto do Livro, no Rio, onde ele começa um projeto muito bonito, que é de uma enciclopédia brasileira, mas que ele não termina. Ele começa um romance que ele não termina, no Rio. Depois ele vai trabalhar no patrimônio histórico, que ele tinha elaborado, bolado aquilo, mas numa posição super subalterna com relação ao chefe, que é o Rodrigo Melo Franco. Em março de 41, ele dá um murro na mesa de um bar e resolve voltar para São Paulo, achando que a coisa ia se resolver. E não, ele não se recupera. E esse é um período, então, até 45, que Mário de Andrade faz uma meditação grave sobre o seu próprio fracasso, faz essa revisão do modernismo que aparece em vários textos, como na Conferência de 42, mas também num outro belo texto, que é a Elegia de Abril.
uma meditação sobre o fracasso, uma revisão do modernismo nesses últimos anos e um equivocado ativismo no plano das ideias, uma radicalização das suas posições políticas nos últimos anos, como no final da Conferência de 42, parem de ver a multidão passar, marchem com as multidões. E pior, como num texto que ele escreve sobre Shostakovich, em que ele faz o elogio à censura soviética. Essa não foi a palavra final de Mário de Andrade. A palavra final de Mário de Andrade está em Meditação sobre o Tietê, que é o poema testamento que o Mário de Andrade deixou, e que eu queria ler com vocês o final. Ele diz assim, tem ali, olha. Vou ler um trecho. Ele começa a escrever em dezembro a Meditação sobre o Tietê, de 44, e termina poucos dias antes da morte, em fevereiro de 45. E é o único poema dessa época que é datado com o mês, dezembro de 44 a fevereiro de 45. Ele diz: estou pequeno, inútil, bicho da terra, derrotado. No entanto, eu sou maior. Eu sou maior. Sou todos os animais, os vegetais. Sou o homem, bicho da terra, vencedor das mortes. Mário de Andrade. Sobre meditação. É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável da Ponte das Bandeiras, o rio murmura num banceiro de água pesada e oleosa. É noite. Tudo é noite. Uma ronda de sombras, noturnas sombras, enchem de noite tão vasta o peito do rio, que é como se a noite fosse água, água noturna, noite líquida, afogando de apreensões as altas torres do meu coração exausto. Posso falar? Tá bom, né? Posso continuar? São 330 versos. Mas eu quero te dar um abraço porque eu li a sua biografia. Jardim é uma pessoa muito especial nesse momento na história da cultura brasileira e na história da presença do Mário de Andrade na cultura brasileira. Porque a sua biografia inaugura esse momento importantíssimo de descoberta realmente do que significa o Mário de Andrade. Eu li assim um fôlego imediatamente, e a coisa que eu mais senti é que eu queria muito mais. Espero que você escreva outras. Oba! Tá bom? Oi, Mário de Andrade. Adorei o que você falou. Adorei. Maravilhoso. Mas o Castelhano falando da obra do Mário de Andrade, hoje eu li também um texto do Rose Bastis falando sobre isso. Como descobre o Mário de Andrade para nós? Eu descobri mais um pedaço do Mário de Andrade a partir do que você estava falando. Fantástico, maravilhoso. Bom. E o Paulo, cadê ele? Salva a gente aqui, Paulo. Bom, tivemos aqui uma surpresa para todos, inclusive para mim.
Para mim. Mas... Maravilha, parabéns ao artista. Obrigado. E eu peço agora ao Eduardo, então, que conclua. Você está... Perdeu o fio da meada, não? Acabou já. Acabou. Bom, essa foi realmente uma surpresa agradável. O ator Pascal da Conceição tem se dedicado a interpretar o Mário. Não estava incluído aí no nosso script. Mas a quebra de script também é alguma coisa bem-vinda na Flip de vez em quando. Então, Eduardo, talvez você queira concluir, terminar a sua... Por favor. Não? Eu, então, gostaria de agradecer aos autores a presença, gostaria de convidá-los ao show do Luiz Perequê, Dani La Sálvia e os Caiçaras, que vai acontecer agora ali na Praça da Matriz. Viva Mário de Andrade! Muito obrigado! Viva.